Paz, igreja. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir comigo lá no livro de Neemias. Quase cheio. Neemias 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está depois de Esdras. Amém. Amém? A palavra de Deus vai falar. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Sussã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Podem se sentar. A palavra de Deus vai falar que os irmãos de Neemias, eles vêm de Jerusalém e Neemias se encontra com eles e Neemias pergunta: como que está o povo de lá? E os irmãos de Neemias falam que eles estavam passando necessidade, que eles estavam sendo humilhados e que eles estavam passando por sofrimento. E quando os irmãos contam para Neemias que o muro foi derrubado e que suas portas foram derrubadas pelo fogo, uma grande tristeza toma Neemias. A palavra de Deus fala que Neemias se lamenta e chora, mas a palavra de Deus também vai falar que Neemias jejuou e orou. O que eu quero falar para vocês essa noite é que está na hora da gente começar a se posicionar como servos de Deus. A palavra de Deus fala que Neemias, ele jejuou e orou. Ele não se entregou totalmente para aquela tristeza. Ele não resolveu viver somente na lamentação e no choro. Neemias, ele também teve o posicionamento de jejuar e orar. O que eu quero falar para vocês essa noite é como você tem passado pelo seu deserto. Como você tem passado pelo seu deserto, como você tem passado na tribulação. Você tem se entregado totalmente para suas fraquezas? Você tem se entregado totalmente para a lamentação, totalmente para o choro? Qual tem sido o seu posicionamento? E mais para frente, a Bíblia vai nos explicar que Neemias, ele era copeiro do rei. E Neemias, ele vai servir uma taça de vinho para o rei. E o rei, a palavra de Deus fala que Neemias, ele nunca ficou tão triste como ele estava na presença do rei. E o rei, ele nota o semblante de Neemias triste. E o rei pergunta: Neemias, você não está doente. Essa tristeza que você está sentindo só pode ser do coração, só pode ser da sua alma. Então Neemias, ele fala assim: rei, como não ficar triste? Jerusalém foi destruída, os muros caíram, as portas de Jerusalém foram tomadas pelo fogo. E o rei vira para Neemias e fala: e o que você quer fazer diante disso? E Deus te pergunta nessa noite como você vai começar a se posicionar. Qual vai ser a sua próxima atitude? Como o rei perguntou para Neemias o que ele vai fazer, hoje Deus, ele pergunta para você: você vai permanecer ou você vai se posicionar? Amém? E mais para frente, e Neemias, ele fala para o rei que ele quer ir lá e reconstruir o muro. E ele pergunta se o rei permite. O que eu quero falar para vocês é que muita coisa a gente tem que fazer debaixo da permissão. Muita coisa a gente tem que fazer debaixo da permissão das mãos de Deus. A gente não pode simplesmente achar e pegar e fazer. Assim como Neemias, ele pediu permissão ao rei, nós também temos que pedir permissão à autoridade sobre a nossa vida. Então, o rei, ele concorda com que Neemias, ele vá e construa o muro. E claro que sozinho Neemias não ia conseguir, ele ia precisar de mais pessoas. E o rei permite que mais homens vá e reconstrua o muro de Jerusalém. E então a palavra de Deus vai falar que os homens, eles se enchiam de coragem para construir o muro. Aleluia. Os homens, eles tinham vontade de ajudar Neemias.
O que eu quero falar para você nessa noite é que quando você tem que viver a promessa, quando você tem que viver aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, Deus vai colocar as pessoas certas para você viver Amém. o propósito. Oh, glória a Deus. Quando é para você viver o propósito, não se preocupe em se sentir sozinho, não se preocupe em sentir solidão, porque Deus vai preparar as pessoas corretas. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Mais para frente vão falar, a Bíblia vai falar para nós que quando Sambalate, que era um rei da Samaria, quando ele soube que Neemias e os homens estavam reconstruindo o muro, eles começam a zombar de Neemias. E Sambalate, ele fala, eles são inúteis. Tobias, que estava junto com Sambalate, fala, podem deixar construir, se pousar uma pomba lá, vai derrubar de novo. Neemias, ele suportou essas palavras, Neemias, ele suportou a zombaria. E quantas vezes a gente não aguenta ouvir uma coisa contra nós? É verdade. Quantas vezes uma palavra mal falada contra nós já nos desanima, a gente não quer mais, a gente reclama. É verdade. E o que me deixou tão impactada com essa história foi que Neemias, mesmo ele estava suportando tudo, ele não estava, a palavra de Deus não fala que ele teve dúvida em momento algum. A palavra de Deus mais para frente vai falar que Neemias saiu na noite para ver o muro destruído. Ele saiu para ver o muro destruído. E a palavra de Deus vai falar que Neemias não havia contado ainda para os homens o que eles iam fazer lá. A palavra de Deus vai falar que Neemias, ele não havia contado aquilo que Deus havia colocado no coração dele ainda. Às vezes, irmãos, Deus vai colocar uma coisa no seu coração. Não tenha dúvida. Deus, ele está colocando as pessoas corretas na sua vida. Glória E a aquilo Deus. que Deus colocou no seu coração, cumpra. Não tenha Aleluia. dúvidas. Não deixe que palavras mal faladas te atrapalhem. Não deixe que zombarias te atrapalhem. Porque se você sabe daquilo que Deus colocou no seu coração, isso é o suficiente. Amém. Neemias, ele não havia contado ainda para os homens. Mas quando Neemias conta, ele se enche de coragem para construir. E eu volto a falar, Deus, ele coloca as pessoas corretas na nossa vida, no tempo certo. Aleluia. No estudo, o apóstolo falou que a gente não pode pular etapas. Porque lá na frente essa etapa vai fazer falta. E às vezes a gente nos pega querendo pular, querendo viver logo, querendo conquistar logo. Irmão, a palavra do céu nessa noite para você é que Deus está trabalhando, Deus está te preparando. Eita, poder de Deus. Aleluia. A palavra de Deus vai falar que Sambalate, ele começa a preparar uma guerra contra Neemias para destruir o muro de novo. E quando Neemias, ele sabe disso, ele começa a preparar os homens. E a palavra de Deus vai falar que os homens, eles trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com outra. Aleluia. É tempo de colocar a espada na nossa mão. É tempo de nos revestir com as armaduras espirituais. Amém. A palavra de Deus fala que quando Sambalate viu que não via brecha, ele começou a ficar furioso. Que hoje seja a noite do inimigo ficar furioso. Amém. Que as brechas sejam tampadas. Cai por terra, Em nome do Senhor Satanás. Jesus. Que venhamos deixar o inferno hoje furioso. Em Que nome hoje de você Jesus. venha fechar as brechas que você tem abrido na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que você venha fechar aquilo que um dia foi aberto para o diabo na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus mais para frente vai falar que Neemias, ele começou a orar. Quando Sambalate disse que ia começar a atacar, Neemias começou a orar. E se a gente for ler esse livro, a gente vai ver que por diversas vezes a Bíblia fala que Neemias, ele orava. Muita coisa na nossa vida só acontece porque a gente não ora. Muita coisa na nossa vida acontece porque a gente não tem jejuado.
E hoje Deus ele começa a te lembrar nessa noite que é tempo de se posicionar para a batalha, que é tempo de se posicionar como um servo de Deus, aquele que trabalha com uma mão e segura a espada com outra. A palavra de Deus hoje, irmãos, vai te falar que é tempo de se posicionar como guerreiro do céu. Aleluia! Hoje, meus irmãos, que vocês possam sair daqui entendendo aquilo que Deus ele tem preparado para vocês. Que vocês possam entender que Deus ele prepara pessoas corretas, mas no tempo correto. E Ele vai tirar pessoas também no tempo correto. Neemias, ele não duvidou daquilo que Deus colocou no coração dele. Neemias, ele não teve medo daquilo que Deus colocou no coração dele. Aleluia. Quantas vezes duvidamos daquilo que Deus colocou no nosso coração? Quantas vezes vamos orar e falando, Deus, será que é do Senhor mesmo? Deus, será que é real isso que o Senhor tem colocado no meu coração? Se foi Deus que colocou, porque ainda há dúvidas. Se foi Deus que colocou, porque ainda há medo. Se foi Deus que colocou, porque você ainda não tem se posicionado. Se foi Deus que tem te preparado, porque você ainda não tem buscado como tem que ser buscado. Oh, glória! Se você tem pedido, porque você não tem se posicionado como servo. Se você tem orado, porque você ainda não se posicionou para viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia! A palavra de Deus fala que Neemias, ele nunca ficou tão triste assim na presença do rei. Você pode tentar esconder o seu semblante dos homens, você pode tentar esconder o seu semblante da sua família, mas deixa eu te lembrar, meu irmão, de Deus você não esconde. Você pode tentar esconder o seu machucado dos homens, você pode tentar esconder o seu machucado da sua família, dos seus amigos, dos seus apóstolos, mas de Deus, do Espírito Santo de Deus, você não se esconde. Você pode tentar fugir, mas não há lugar para fugir, porque Ele está ali com você. Aleluia! Você não se esconde da face de Deus. Assim como o rei identificou que Neemias estava triste, hoje o rei está aqui disposto a te curar. Assim como o rei notou que Neemias estava triste, hoje Deus vira para você e fala: ei, por quê? Por que tem estado assim? Hoje Deus essa noite vira para você e fala: meu filho, minha filha, de mim você não se esconde. Você não consegue esconder o seu passado de mim. E você não pode esconder o seu presente de mim. Hoje Deus ele começa a te lembrar de quem você é nele. Neemias ele não duvidou, ele não parou em nenhum momento, porque ele sabia quem ele era em Deus e sabia também o Deus da vida dele. Será que a gente tem percebido quem realmente é Deus na nossa vida? Ou você ainda tem se preocupado, ou você ainda tem estado num momento de solidão? Você ainda tem se falado: Deus, eu me sinto sozinha. Deus, eu me sinto sozinho. Mas de Deus você não esconde o seu semblante, meu irmão. É verdade, meu Deus. Se você quer viver aquilo que Deus estabeleceu para você, é tempo de se posicionar. Se você quer viver a promessa que Deus tem para você, é tempo de se posicionar. Glória a Deus. E uma palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração é que Deus ele não vai te chamar quando você estiver desocupado. Deus ele vai te chamar exatamente quando você estiver atarefado. Oh, glória! Deus ele vai te chamar quando você achar que está tudo bem. Deus ele vai te chamar quando as tuas mãos estiverem cheias. E Deus vai te chamar e vai falar: meu filho, esvazia isso aí. Porque eu quero te encher de algo que você ainda não foi enchido, que não foi preenchido em ti. O poder de Deus. Glória a Deus.
Deus ele vai te chamar quando você achar que está vivendo o auge. Deus ele vai te chamar quando você achar que está ali, ó, permanecendo. E Deus ele vai te chamar quando você estiver atarefado, para você ver se você realmente tem buscado a Deus como Ele merece ser buscado. É aí que a gente vai conseguir ver se a gente realmente está disposto a viver as renúncias. É aí que a gente realmente vai ver se a gente está disposto a largar tudo para viver aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus vai falar que os homens eles trabalhavam com uma mão e segurava a espada com a outra. Será que na sua mão tem espaço para a espada? Será que você tem enchido de tanta coisa e tem se esquecido daquilo que realmente importa? Hoje é noite de se esvaziar. Hoje é noite de falar: Deus, eu quero que o Senhor coloque a espada novamente sobre as minhas mãos. Deus, hoje eu começo a me esvaziar de mim mesmo para começar a me preencher de Ti, Espírito Santo. É dia de você falar: Deus, eu quero viver as renúncias. E se eu não tenho percebido, abre os meus olhos. O que Deus ele fala para vocês essa noite é que é necessário se posicionar como servos de Deus. Talvez você se pegue perguntando: será que eu tenho capacidade? Será que eu consigo? A palavra do céu na sua vida hoje é que você não tem capacidade nenhuma, mas Deus te capacita. Você realmente não vai conseguir. Você realmente não vai chegar lá se Deus não tiver. Aleluia. Mas se Deus estiver com você e você estiver disposto a viver as renúncias, a viver o propósito, você vai chegar, você vai cumprir, você vai viver. Mas é necessário a gente começar a pensar e refletir em como tem estado as nossas mãos. Sim, Deus. Neemias, ele começa a viver aquilo que Deus colocou no coração dele. Talvez você se pergunte: Deus, mas eu vou viver o propósito sozinho? Deus, eu me sinto sozinho nisso. Deus, eu estou precisando tanto de pessoas. Assim como Deus colocou as pessoas corretas para trabalhar com Neemias, Deus hoje está colocando pessoas corretas para viver o propósito com você. Deus hoje está preparando pessoas corretas para viver a promessa com você. Aleluia. Deus hoje tem preparado coisas para você. Mas não adianta vir aqui ouvir, se sentar e louvar e sair e permanecer do mesmo jeito. A vida com Deus não é só isso. A vida com Jesus não é só isso. Aqui vivemos coisas sobrenaturais e a gente nem consegue explicar. É verdade, meu Deus. Mas a palavra de Deus fala que muitas coisas não aconteceu por causa da oração de Neemias. Os homens não atacaram por conta da oração de Neemias. Neemias fala, a palavra de Deus fala que Neemias jejuou e orou. Novamente eu falo para vocês essa noite, meus irmãos: se posicionem como servos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Chegou o tempo da batalha, chegou o tempo de viver aquilo que Deus tem preparado. Mas a palavra de Deus fala que quando Sambalate viu que as brechas estavam tampadas, ele ficou furioso. Quais são as brechas que precisam ser tapadas na sua vida nessa noite? O que é aquilo que você precisa retirar da sua vida nessa noite? Hoje Deus preparou esse dia para você se entregar, para você se esvaziar, para você se fazer dependente dele. Aleluia. Hoje Deus preparou esse culto para você colocar as espadas de novo na mão, colocar as armaduras espirituais novamente na mão e começar a ir para a batalha. Para você trabalhar com uma mão e ter a espada na outra. Não fuja daquilo que Deus colocou no seu coração.
E não tenha medo de viver aquilo que Deus já estabeleceu sobre a sua vida. Glória a Deus. Talvez você tenha falado assim: Deus, eu estou no deserto, eu estou na prova. E hoje mais cedo eu mandei uma mensagem para a Maria e para a pastora, onde que falava que no vale também tem milagre. E eu declaro sobre vocês que no vale também tem milagre. No deserto também tem milagres. Mas será que a gente tem nos rendido tanto à tristeza, tanto à lamentação, que a gente talvez não tenha vivido um milagre no deserto? Quem está entendendo? Talvez você esteja no deserto, talvez você esteja no vale, mas eu vou te lembrar nesta noite que no deserto você não esconde seu semblante de Deus. Que no deserto também tem pessoas preparadas para construir um muro com você. Que no deserto também tem promessas estabelecidas sobre você. Glória a Deus. O deserto é necessário na nossa vida. Quando o pastor Fernando veio aqui, ele falou que o deserto é a escola do crente. Amém. E talvez muitas pessoas tenham tentado fugir desse deserto. Se você fugir, você não vai viver o milagre do deserto. É, Deus, é verdade. Se você fugir, você não vai viver a promessa de Deus na sua vida, no deserto. Se você tentar fugir do vale, você não vai viver aquilo que Deus tem para você lá. Que Deus possa vir levantar Neemias nessa noite. Que Deus possa vir levantar nessa noite pessoas que confiam naquilo que Deus tem colocado no coração de cada um. Que vocês possam vir receber aquilo que Deus tem para vocês essa noite. Estejam com o coração disposto. Deus, Ele quer te capacitar. Mas será que você tem se colocado disponível para Deus te capacitar? Será que você tem aceitado o deserto na sua vida? A palavra de Deus fala que quando a gente passa o fardo com Jesus é mais leve. E às vezes a gente fala assim: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu não vou aguentar passar por isso. Como você não vai aguentar se a palavra de Deus fala que com Jesus é mais leve? Deus sabe exatamente o tamanho da sua cruz. Ele não vai deixar você carregar mais do que você não merece, mais do que você não aguenta. Ele sabe exatamente qual é o seu tamanho. Ele sabe exatamente o tamanho da sua prova. Ele sabe exatamente o tamanho daquilo que Deus tem para ele sabe exatamente o tamanho daquilo que você precisa passar. Então não ore falando que você não aguenta mais. Não ore dizendo que você não suporta mais. Porque você suporta. Amém. Você vai aguentar. Glória a Deus. É nessas orações que a gente começa a colocar aquilo que eu ministrei aqui sobre sustentar nossas orações. Deus, Ele quer levantar pessoas fortes nessa noite, pessoas que batalham, pessoas dispostas a construir um muro, pessoas dispostas a ouvir zombaria e não se importar. Oh, glória a Deus. Pessoas que não se preocupam mais com aquilo que as pessoas falam. Deus, Ele quer levantar nessa noite pessoas fortes, pessoas que estão dispostas a segurar a espada. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam aquilo que Deus tem para vocês essa noite. Que Deus possa vir falar com vocês e completar mais ainda. Glória a Deus. Neemias, ele falou grandemente comigo. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, assim como primeiro trata em nós, depois trata com vocês, né? Amém. Que a palavra não possa sair vazia do coração de vocês. Não sairá. Que em nome do Senhor Jesus, que não seja só mais um culto que você se sentou. Que você venha se alimentar do banquete que Deus tem preparado para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que você não se acomode. Que não vire apenas um costume. Mas é que vire um dia que você fala: eu estou indo lá me encher de novo. Eu estou indo lá me saciar de novo. Eu estou indo lá viver o sobrenatural
sobrenatural de novo. Que não seja apenas dias. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. A palavra de Deus no final fala que eles conseguiram construir o muro. E ainda fala que eles festejaram e comiam. O deserto também passa. Assim como eles festejaram depois de tudo, você também vai chegar nesse momento. Aleluia. Você também vai chegar no momento de falar: Deus, eu consegui. Deus, eu passei por aquele vale. Deus, eu passei por aquele deserto. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa Glória a noite. Deus. Que em nome do Senhor Jesus que vocês possam vir receber. Amém. Glórias a Deus. Eu agradeço muito a oportunidade do apóstolo e da apóstola. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada da parte do Senhor, que me fez lembrar quando Jesus, em vários momentos, Jesus ele se retira para estar só. As pessoas acham que o ministério por mais frutífero que ele seja, que aquele que está à frente do ministério, aquela que está à frente do ministério, ele está sempre bem acompanhado. E muitas vezes, meu irmão, vai ser sozinho mesmo. Muitas vezes Jesus estava em situações em que ele se retirava, ele ia para o monte orar, às vezes levava alguém com ele, os que ele levava acabava dormindo, e ele lá orando, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A palavra do Senhor, cada dia você pode ler o mesmo versículo todo dia. Cada dia Deus vai te dar um entendimento diferente, vai alimentar o seu espírito. Hoje eu estava no monte orando e enquanto eu orava, o Espírito Santo trouxe a minha memória para orar por almas que estavam sangrando. E quando eu cheguei em casa, depois que eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que dizia: nossa, enquanto você estava lá no monte, o Espírito Santo estava mostrando para você como estava a minha alma, sangrando. Eu quero dizer nessa noite, amados irmãos, eu saí da minha casa bem, cheguei aqui no culto, tranquilo, e faltando 5 minutos para começar o louvor, comecei a sentir uma coisa estranha, uma fraqueza. Foi me dando uma fraqueza ali atrás, os irmãos oraram ali. Eu quero dizer que nenhum de nós está imune a passar por qualquer tipo de problema. Agora o problema vence quem não luta. Eu poderia muito bem ter pegado meu carro e ido embora para minha casa, chegado lá, tomado um remédio, deitado, ficado numa boa. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é que tem nos dado força para vencer. Eu quero dizer, e quarta-feira eu disse isso também, eu falei sobre isso aqui com o pessoal que estava no estudo. Às vezes você olha para a vida de alguém e fala: nossa, aquela pessoa tem uma vida tão certinha, tão perfeita, não tem uma vírgula fora do lugar, não tem nada. Tem sim, irmãos. Tem sim. Tem sim. Principalmente se você almejou o episcopado. O inimigo vai lutar contra a sua vida muito mais do que luta contra a vida de outros, porque ele sabe a bomba relógio que você é na mão de Deus. Então ele vai lutar muito mais contra você. Às vezes você chega na casa do Senhor e fala assim: nossa, eu queria ser apóstolo, eu queria ser pastor, eu queria ser... Ô irmão, não fala isso não. Você não sabe o vale que a gente passa, viu? Eu estou numa campanha aí de 30 dias de oração no monte. Hoje foi o 2º dia, e o inimigo já tentou tirar minhas forças. Hoje é o 2º dia.
Em 2022 eu fiz um propósito com Deus de fazer 30 dias, no final fiz 60. E só Deus e eu sabem o que nós passamos nesses 60 dias aí de oração no monte. Eu quero dizer, e eu gostaria que alguém tivesse um celular aí, que tem um grupo da igreja que pudesse me emprestar aqui agora, rapidamente. Chegou aqui, ó. Ontem eu recebi algo. Eu havia decidido que eu iria fazer 30 dias de propósito no monte. Não está no grupo da igreja, não. Está no particular, né? Cadê eu aqui? Amém, achei. Você achou aí? E eu recebi isso aqui ontem, enquanto eu estava no monte orando. Um amigo meu, quando eu cheguei em casa, ele me mandou isso aqui. Isso aqui foi a resposta do meu propósito com Deus. Eu vou ler para os irmãos que não leram, porque aqui tem um povo aqui que costuma não ler as coisas que a gente manda. Então eu vou ler para você o que eu recebi ontem. Certa noite tive um sonho que chegava na minha igreja. Eu olhava, parava e via 2 pessoas orando de joelhos e 4 deitadas no piso da igreja como mortas. Eu passava entre eles e via mais atrás 3 pessoas ligadas no trono e outras 4 esticadas igual uma múmia. Nem banco nem cadeira havia para sentar. E assim estava o templo cheio, e a maior parte estava morta, que simboliza morte espiritual. Só que era período de oração de 30 dias. O decantalabanai. Era período de oração de 30 dias, 30 minutos pela manhã, 30 minutos à noite. Eu, ao acordar de madrugada, fiquei muito triste, preocupada com aquelas vidas. O dia amanheceu, eu muito triste, preocupada com aquelas vidas mortas espiritualmente, falando. Fui orar pela manhã na igreja e orar à noite. Isso foi durante todo o mês. Oração à noite e manhãzinha. Tive na noite seguinte outro sonho. Eu chegava na igreja, Jesus do meu lado. Assim que colocamos os pés no primeiro degrau, olhei para dentro do templo e bem lá na frente umas bolhas grandes, eram tipos bolhas de sabão. Passava a sombra pelas paredes, cor de prata iluminada, muito linda e estrondosa, e ficava uma em cima da outra, e assim foi milhares e milhares de bolhas, até formar uma altura enorme. Perguntei para Jesus, mesmo assim, o que é aquilo? Ele respondeu, é a oração da minha igreja. Não havia mais mortes, e sim muitas e muitas orações subindo para Cristo. Todas aquelas mortes espirituais ganharam vida através daquelas orações. Quando eu recebi isso aqui, eu vi que o meu propósito com o Senhor estava confirmado. Eu quero dizer, meu irmão, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, porque a zona de conforto vai te levar para o inferno. A zona de conforto vai te levar para essa morte espiritual aqui que essa pessoa sonhou. Tem gente que fica o dia inteiro esperando para receber uma oração, em áudio, no que seja. E às vezes Deus te lembra, ora por fulano. Aí você tem a cara de pau de dizer o seguinte: isso é coisa da minha cabeça. Como que pode ser coisa da sua cabeça, se o Senhor está te incomodando a orar por alguém? Aí eu fico me perguntando, que espírito é esse que habita na igreja? Que quando alguém sente de orar, interceder por alguém, a pessoa fala, isso é coisa da minha cabeça. Pode ter certeza, meu irmão, que esse espírito de coisa da sua cabeça não é o espírito que habita em mim, não. Porque na hora que o Senhor toca no meu coração para orar por alguém, eu vou na hora para o joelho. Às vezes pessoas que têm 30 anos que eu não vejo, mas se o Senhor incomodou,
Se o Espírito Santo chegou ali e falou, ó, lembra daquele servozinho lá, aquele irmãozinho lá, lembra daquela pessoa lá que tá, tem anos que você não vê, ora por ele agora. Sabe por que nós temos que orar? Porque talvez não, com toda certeza, você é fruto do joelho de alguém. Amém. Aí as pessoas ficam aí na zona de conforto, né? Só ela que tem problema, só o problema dela que tem que ser dado atenção, só ela que vive luta, o pastor não vive, os irmãos não vivem, só ela que vive, só ele que vive. Eu quero dizer para você, deixa de ser egoísta, deixa de ser egoísta e vive a palavra. Nós estamos estudando aqui sobre ética social, e ética social é o amor um pelo outro, não o amor dissimulado e fingido, mas o amor verdadeiro, o amor que você olha para o teu irmão e você vê e percebe que ele está numa situação difícil, porque como foi falado aqui, a nossa irmã pregou aqui, Deus sempre vai colocar alguém para gerar um propósito conosco, mas tem um detalhe aí, tem um detalhe nesse colocar alguém junto aí. A palavra do Senhor diz que Noé demorou 100 e poucos anos para construir uma arca. Todo mundo zombava dele. Quem foi o propósito de Noé? Quem foi o propósito que Deus colocou lá do lado de Noé? Só a família dele. E o propósito de Noé gerou quem? Quem sabe me dizer? O que o propósito de Noé gerou? O propósito de Deus na vida de Noé gerou você, criatura, porque o mundo acabou em água. Se Deus não tivesse estado com Noé, gerado um propósito no coração dele, para ele ficar 100 e tantos anos lá, construindo uma arca, todo mundo chamando ele de doido, de maluco, de lunático, daquilo, depois vê ele e detalhe, palavra rema para a tua vida nessa noite. Deus chamou os animais uma vez, e todos eles foram para a arca. Agora Deus te chama 1, 2, 10, 50, 1 milhão de vezes, e você faz de conta que não escuta. Tem a orelha desse tamanho, igual que as orelhas de burro, e não escuta. Agora Deus chamou os animais uma vez, e o que aconteceu com os animais? Eles foram salvos. Amém. O propósito que Deus trouxe para a vida de Noé gerou você, meu irmão. Gerou você. Agora eu quero perguntar para você: deserto é a escola do crente? É faculdade com PhD e tudo. Amém. Mas tem gente que não vai formar, porque ficou na zona de conforto. Aí é igual aquele personagem lá, né? Que tem o burrão, né? Ficou na 5ª série a vida inteira, mas o burrão cresceu e virou um empreendedor. Os amigos dele que formou PhD, tudo falido. Conhecimento é bom? É excelente, mas conhecimento sem unção não é nada. Conhecimento sem intimidade não é nada. Conhecimento sem estar debaixo da mão do Senhor não é nada. Não é nada. E você vai ficar aí olhando para o tempo com cara de paisagem, bonito para tirar uma foto. E eu quero dizer para você: se Noé não tivesse escutado a voz do Senhor e feito o que o Senhor mandou sem questionar, você não estaria aqui hoje. Amém? Amém. Nós às vezes as pessoas ficam querendo viver a vida do outro e esquece de viver a sua vida. Fica tão preocupado com a situação do outro. Eu tenho falado isso aqui já há algum tempo. Você fica tão preocupado com a vida do outro que esquece da tua. Esquece de botar o teu joelho no chão e orar por você. E aí você fica comprando guerras em cima de guerras, mas esquece de você.
E quando você percebe, está faltando partes na sua armadura. E você é atingido de tudo quanto é lado, não sabe nem de onde vem. Porque a palavra diz assim: aquele que pensa, olha só, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé. A Bíblia não fala aquele que está de pé. A Bíblia fala aquele que pensa estar de pé. E nessa noite eu pergunto para você, qual é a sua posição? O que é que a igreja tem sido para você? Um hospital, um quartel, uma escola, um campo preparatório? O que é que ela tem sido para você? Porque se você está aqui já há algum tempo, você chegou aqui num hospital. Em determinado momento você passa para a escola. Mais um pouquinho você vai estar dentro de um quartel. E daí a pouco você vai estar na batalha. Amém. Então você precisa passar por esses 4 estágios dentro da igreja: hospital, escola, quartel e batalha. Se você não passa por esses 4 estágios, você é um soldado incompleto. Você é alguém que andou 40 anos no deserto, igual o povo ficou andando e não aprendeu nada. Por que que eu pego no pé? Vem para os estudos, vem para o estudo bíblico, vem aprender. Tem os resistentes? Tem. Mas são os primeiros a cair. São os primeiros a tropeçar e bufla no chão. E o pior, ainda fala que é eu que não ensinei. Aí que é o pior de tudo, né? Ainda fala que é eu que não ensinei. Ah, porque o pastor nunca falou isso não. Eu mando lá no grupo da igreja lá, reflexão. Aí eu pergunto aqui, quem leu? Ninguém leu. Fazendo papel de bozo aqui, só pode. O nariz e o cabelo espichado, né? Lá. Fazendo papel de bozo, que eu escrevo, explico. Não estou sabendo. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu falei o seguinte, eu postei lá, gente, quando alguém postar alguma coisa na rede social, espera pelo menos 20 minutos para que todo mundo possa ler. Falei ou não falei? Falei mais de uma vez ou não falei? Hoje a nossa irmã estava lá no hospital, eu mandei lá no grupo, gente, para o que você estiver fazendo e levanta um clamor pela vida da irmã. Quem fez isso? Aí, não foi todo mundo. É uma irmã nossa que está grávida de 8 meses. Lá no hospital, cheguei lá, assim que eu fiquei sabendo que ela mandou mensagem para mim, eu fui para lá. Peguei a esposa e fui para lá. Fui lá orar, fui fazer o papel pastoral de orar por ela, porque ela vai ser transferida lá para Alfenas, e ela tem 4 crianças aqui. Cadê a ética social? Quem ofereceu para ir lá limpar a casa dela? Quem que ofereceu para ir lá levar uma comida para aquelas crianças lá? Cadê a ética social? Eu queria ver se fosse com a tua mãe, se fosse com o teu irmão, se fosse com o teu parente, com o seu vizinho. Porque para quem não interessa, e muitas das vezes o interesse é só material, todo mundo está disponível. Vamos ver, né? Alguém está vendo o Yui aí? Todo mundo sabe que ela tem uma menina de 1 ano e pouquinho. E ela vai e não sabe se volta não, viu? Que o médico falou que talvez ela vai ter que ficar lá até o bebê nascer. Nesse momento eu pergunto: o que você está aprendendo de ética social dentro da igreja? Você não vem aqui? Você não vem aprender? Aí na hora de usar você não sabe usar. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, viu, meu? Deus tenha misericórdia da tua vida. Porque ser crente para sentar em cadeira de banco é muito fácil.
Agora, ser crente que lá arregaça a manga e vai ajudar o irmão no momento de necessidade, isso aí é poucos. Isso é para quem entendeu o que é o amor de Cristo. Isso é para quem entendeu o que é ter coração de servo. Nosso irmão não está aqui. É o meu obreiro número 1 aqui da igreja. Ele não está aqui porque está preocupado com a família dele lá. A esposa vai. E não é a primeira vez que acontece isso, não. Quando a Esther nasceu, pouco tempo foi a mesma coisa. Eu quero ver. Quero pagar para ver. Quem é que vai ajudar o irmão agora no momento de dificuldade? Porque todas as vezes que alguém precisa dele, ele é o primeiro a estar servindo os irmãos. O Jerusalém foi destruído, não foi só uma vez, não. Jerusalém não foi destruída só uma vez. E o próprio Jesus falou: destruam o templo em 3 dias e eu levanto ele de novo. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: não adianta ser crente só de banco. Não adianta ser crente só de falar a paz do Senhor. Você tem que ser crente na essência. Certa vez envia um pessoal carregando um morto, e Jesus envia com os discípulos ali. De repente Jesus parou e eles falaram: mas será que ele vai tocar no morto? Será que ele vai tocar? Ele chega lá e toca e levanta aí, rapaz. E aquele rapaz ressuscitou. Passa-se um tempo depois, Jesus está lá no Getsêmani. Jesus leva alguns discípulos com ele. Jesus vai lá e ora e volta, eles estão dormindo. Jesus acorda eles: vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Jesus vai lá de novo orar e volta, eles estão dormindo. Jesus fala com eles de novo: vamos lá, ora comigo. Jesus passando uma angústia tremenda no coração. Por quê? Porque estava chegando o momento dele morrer naquela cruz, dele passar aquele flagelo. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja a sua vontade. Sabe por que Jesus fala isso? Porque pela primeira vez Jesus ia ficar longe do Senhor. Mas o interessante nessa história, que não é nem um pouco bonita, é triste, é quando ele mais precisa dos seus discípulos para orar com eles, eles estavam dormindo. Então nessa noite, desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja. Nós não estamos aqui para ser simplesmente massa de manobra política para ninguém. Nós não estamos aqui para ficar só presos entre 4 paredes. Vocês duas aí, ó, segue. Nós estamos aqui para sermos e vivermos esta palavra aqui. Se não for para isso, meu irmão, tu está no lugar errado. Se for só para encontrar dia de sexta-feira e domingo, você está no lugar errado. Você está aqui para ser servo, porém livre em Cristo Jesus. Meu coração hoje está doendo, porque a irmã está com a barriga desse tamanho lá. Como é que está o coração dessa mãe? Eu sou pai, minha filha teve que ficar 1 semana no hospital, eu sei o que eu passei. Pergunta para minha sogra, quando ela vier aqui, eu saía para a rua para fazer um tanto de coisa, eu não sabia o que fazer. Eu descontava tudo, eu fiz não sei quantas compras nos mercados, que eu não sabia o que fazer. Eu não sei ficar longe da minha família. Eu não sei ficar. E agora eu estou vendo uma irmã que está indo para o hospital, não sabe se vai voltar. E eu acho incrível a insensibilidade da igreja. Eu fico impressionado que eu não ensino isso aqui. Eu ensino a viver o amor fraternal e de repente eu vejo que a pessoa olha para o tempo, não sabe.
bobo, orando, não sei o quê. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja. Igreja não é isso. Igreja é comunhão. Igreja é família. Eu sempre preguei isso aqui. Se o dedinho do pé dói, tem que doer na igreja inteira. Tem que doer na igreja inteira. Eu estou extremamente preocupado com o que o Yuri está passando lá, com aquelas crianças lá. Eu estou preocupado com o que está passando na cabeça da Pâmela lá também. A menina mama nela até hoje. E ela está no período mais difícil da gravidez. Mas eu creio no meu Deus. E eu creio no servo de Deus que eu sou. E eu creio que a oração do justo vai levantar o enfermo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus.